Eu já ouvi falar sobre bolhas que são soldadas do substrato marinho, que afetam a estabilidade dos navios e por isso afundam muitos navios também. Mas eu também não fui muito a fundo nisso, não. Porra, isso é muito mito, cara. Bolha. Isso é History É muito Channel. mito. Vocês estão escondendo o jogo. Vocês têm alguma coisa, vocês estão escondendo o jogo que vocês não tocam nesse assunto. É igual a borda da Terra plana, a gente não fala sobre ela, né? Monstro do Lago Ness. Não, tô brincando. Esse é mito. Esse eu posso falar. Fui lá. É mito. É mito. Quero introduzir um conceito maluco, assim, que eu entrei em contato nos últimos dias muito por conta do Tito, né? Que é esse antropoceno, é uma nova era geológica, né, que a gente vive. E aí eu fico pensando, né, pelo fato da Terra ser muito grande, né, no sentido físico da parada, se a gente dividir, tipo, sei lá, toda a quantidade de massa da Terra entre toda a população do mundo dá aproximadamente 1 trilhão de toneladas de coisa para as pessoas, né, para cada pessoa da Terra, é muita coisa. E aí, o próprio conceito de antropoceno, né, de ser uma nova era geológica que o ser humano esteja causando, né, esteja afetando a Terra de uma maneira tão grandiosa que é, sendo que a gente humano está tipo 1% de 1% do tempo aqui nessa Terra desde que existe o planeta, né? A gente está modificando uma era geológica de 10 mil anos, assim. Que é isso? Explica para os nossos ouvintes, tipo, essa situação, essa discussão quase que filosófica, né, dessa parte ambiental e ecológica. Bom, antropoceno tem as eras, né, como você começou a falar, Léo. Então a gente tem aí Holoceno, Cretáceo, etc. O Pirula, com certeza, se ele estiver ouvindo, vai ficar puto, porque eu vou falar alguma besteira nesse sentido. Mas falando da parte de antropoceno, né, o que acontece? Nós conseguimos mudar tanto o nosso planeta, mas tanto, que nós conseguimos criar registros geológicos causados unicamente pela nossa presença no planeta. Então tem um caso, quando eu estava fazendo uma iniciação, que foi muito interessante, uma iniciação científica, que a gente mediu a magnetometria de uma coluna de areia. A gente pegava uma coluna de areia para ver a era os traços geológicos, né, ao longo dessa coluna, e aí você mede a magnetometria, e aí tem um ponto que dá um pico gigante. O que é esse pico? É o desastre de Chernobyl, porque bagunçou tudo. Então, a gente conseguiu fazer um marco em todo o registro geológico do planeta com Chernobyl. Provavelmente Fukushima foi outro, né? E outra coisa interessante é que dificilmente hoje você não mede eras geológicas no gelo ou que também é um jeito de medir, né? Nos polos, você coletar os testemunhos de gelo, que é a mesma coisa da ideia das colunas de areia, só que de gelo, ou mesmo em qualquer região de excesso de carbono, né, de matéria orgânica morta, e você não vai encontrar traços bagunçados, vamos chamar assim, de presença humana. Então, grandes taxas de carbono que não deveriam estar lá, né? Não eram esperadas pelo comportamento atmosférico dos últimos 100 anos, se o homem não existisse. Então é isso, nós conseguimos mudar o padrão de registro geológico. Para além disso, toda vez que você faz uma obra, né? Então, você está construindo uma casa, você tem que pensar que você movimenta muita terra, muita terra. Se você pensar que a gente ocupou o planeta inteiro, pelo menos na área terrena, e já pisamos em qualquer lugar e trouxemos lixo, então qualquer lugar tem um registro nosso de algum depósito sedimentar, ou seja, misturado essa areia, né, como sedimento, a areia é o principal sedimento, né, que há um registro humano. Então não há nenhuma forma onde você colete informação geológica, né, que você não vai encontrar um registro humano. Só por isso nós marcamos toda uma era geológica e mudamos o que seria o Holoceno, para além de mudanças climáticas, né, aproveitando e falando, claro, a gente mudou o clima, não tem nem, o cara está falando para você, é indiscutível isso, né? Nós modificamos o clima. Então, essa é uma situação hoje que caracteriza, assim, bem basalmente o que é o antropoceno, né? Eu queria complementar alguns pontos, né? E começar também pisando aqui bem devagar, porque é um terreno da geologia, né? Discutir essas coisas, essa questão das eras geológicas, né? Eles têm alguns critérios que demarcam a transição de uma era para outra.
E um deles é extinção em massa de espécies. E acho que isso também a gente pode dar um check no ser humano, que a gente está fazendo isso acontecer. Já estamos fazendo com que muitas espécies entrem em extinção há pelo menos 100 anos, né? Com os nossos hábitos de vida, de ocupação, poluição. E, aproveitando o gancho da poluição, tem alguns tipos de compostos que a gente usa em todos os nossos processos de produção das mais variadas coisas que a gente usa no nosso dia a dia, que deixam registros na atmosfera e no oceano. A gente chama eles de poluentes persistentes. Já tem registros desses poluentes chegando na Antártica, uma coisa que não se observava há anos atrás, quando fazia coletas, né? Então, isso demonstra quanto o nosso impacto está sendo sentido em áreas remotas do planeta, e isso vai ficar registrado, que nem o Tito falou, no gelo. Então, se daqui a alguns anos, milhares, milhões de anos, existir humanidade ainda, ou outra forma de vida inteligente, pegar um registro do que a gente deixou marcado, existe uma grande probabilidade de que encontre esses marcadores de poluentes persistentes, de plástico, lixo, do acidente de Chernobyl, e uma diminuição da biodiversidade, por exemplo, em algum substrato que permanecer ao longo de todo o tempo geológico, né? Claro que é difícil dizer o que pode acontecer, mas a gente pode analisar o que foi preservado do passado até agora e ter uma estimativa de como as coisas vão acontecer, né? Então, é um debate que é recente, do Antropoceno, deve ter 20, 30 anos no máximo. Então, é algo que está sendo consolidado, e cada vez fala-se mais, porque cada vez a gente atinge mais limites que antes não eram observados. Mas, na minha opinião, de oceanógrafo, eu acho que é uma questão que é já também quase tão certa quanto as mudanças climáticas. Nós deixamos nossa marca no planeta como uma era geológica. E dentro disso, até muito se fala, né, a respeito dessa questão, né, da destruição por parte das ações humanas. E aí, em comparação, por exemplo, com esse negócio, essa questão da pesca, né? Porque às vezes a gente tem a impressão de que o mar, o que o oceano nos dá é infinito. Por várias questões, acho que por não conviver, né? Por não estar, por ser humano, né, ver de fora, né? Isso aí não é questão como, por exemplo, a gente tem aqui que a gente convive com a carne, né? Com a vaca, com o frango, e ao mesmo tempo o mar parece algo distante da gente, né? O oceano, como se fosse um outro planeta, e é praticamente, né? A pesca, ela destrói muito também, ela acaba muito com a questão, ou nem é comparável com relação ao que a poluição faz? Paulo, eu vou pegar o gancho numa coisa que você falou que eu gostei muito aí. Essa questão da comparação, né? Acho que é um ponto. E assim, essa questão da distância. A distância é o ponto, eu acho, mais interessante para nós que somos oceanógrafos, né? No sentido de que, como pouco se sabe do oceano, pouco se entende do que rola, da importância dele como um todo, e pouco a gente sabe também sobre os recursos e as benéfices dos oceanos, né? Então, regulador do clima, a gente esquece um pouco que ele é a nossa principal fonte de carbono, de oxigênio, não é a Amazônia, né? Esse mito, eu sei que provavelmente, acredito que as pessoas do Corongados já saibam disso, mas reforçando que, na verdade, a maior parte de oxigênio que é exportada para a atmosfera vem das algas, né? A gente fala no Brasil tem um termo que a gente usa muito que é a Amazônia Azul, é um lugar super rico em fitoplâncton. Então, tem todo esse ponto que é muito importante, esse distanciamento, né, faz a gente só se assustar quando é algo que a gente vê, quando é petróleo, né, ou quando é essa pergunta que você fez da pesca. Então, só trazendo essa coisa para introduzir a minha fala, que a pesca, como um todo, quanto questão predatória, né, bom, o pessoal passa uma rede absurda, né? É uma coisa gigantescamente grande. Isso eu tô falando de pesca industrial, tá? Não da pesca do pescadorzinho que você vê na praia, mas dos grandes navios. E eles têm uma pesca que a gente chama principalmente de pesca de arrasto, que é altamente impactante. Ela destrói por onde ela passa. É como você passar um trator
pegando a Amazônia inteira, assim, né, um conjunto de tratores. É mais ou menos disso que a gente está falando. A gente está falando de quilômetros e quilômetros de rede, pegando tudo, né? O que vem pela frente ela não filtra, então é tartaruga, pequenas baleias, são golfinhos, são corais. Escolha o animal, põe um animal à sua escolha aí, marinho. Se ele estiver no fundo, ele vai ser pego, né? E uma coisa muito chocante nessa informação é que 70% dessa pesca industrial é descartada. É o que a gente chama de bycatch. Os últimos estudos que eu li, pelo menos, eram 70%. Ou seja, para você comer o camarão na praia, né, que vem da pesca industrial, 70% da massa, esse camarão é só 30% da massa que foi morta nos oceanos. Então é uma coisa chocante. A gente mata muito por pouco, né? Então é muito destrutiva nesse sentido. E um outro ponto que é bom lembrar, né? E aí falando um pouco de política, quando a gente vai falar de pesca, é que existe, sim, algumas políticas, algumas não, diversas políticas de pesca, né? Embora a gente veja aí situações de afronta a essas políticas, existe muita coisa, né? Só que a gente tem que lembrar que cada país tem a sua política. E o oceano não é de um país, né? Não funciona assim. Não é o mar o mar dos Estados Unidos, não é o mesmo mar do Brasil no sentido geopolítico, mas o negócio é o seguinte, o atum que está lá em cima, ele vem para cá. Ele não está nem aí se você está no Caribe, se você está nos Estados Unidos, se você está... Ele vai dar o rolê dele, né? Ele está passeando pelos oceanos, né? O oceano é a casa dele, né? O Atlântico é a casa dele. Quando a gente fala sobre tantas outras espécies transoceânicas, como baleias, como tubarões, a gente está falando e focas e tal, a gente está falando de organismos que cruzam os oceanos, né? E qual a grande implicação disso? Eles são os maiores transportadores de carbono dos oceanos, no sentido de que o que eles se alimentam, eles transportam de um lugar para o outro. Eles comem num lugar e defecam no outro lugar. Isso parece uma coisa meio tosca, né? Falando, mas é o maior jeito de você transportar a energia de um lugar para o outro, né? Então, se você pensar numa baleia, que é um bicho enorme, tem que comer pra caramba, né? Uma baleia gigante, né? Pô, ela come muito. Então, quer dizer que ela pega essa energia que está num lugar e leva para outro, né? E se você pensar que o oceano é deserto, então ela está levando muita vida, né? Tem uma coisa que a gente chama de hotspot biológico em oceanografia. Tem outros termos, mas eu gosto mais desse, tá? Que é quando um animal morre, uma baleia ou um bicho grande, uma lula gigante, alguma coisa assim, ela deixa uma massa de carbono muito grande. Então ela alimenta, às vezes, por décadas, um pedaço do fundo do mar. Então a gente só tem vida no fundo do mar porque as baleias morrem. Isso é muito louco. E porque elas morrem, viram uma carcaça gigante, é muita carne, muita material biológico lá, que é alimentado. Então é um fluxo de carbono importante. E aí você pode se perguntar, mas o que tem eu a ver com o caranguejo lá do fundo do mar, né? O que tem a ver aquele caranguejo que está a 2.000 metros de profundidade, né? Você pode pensar, bom, eu não me alimento dele, mas ele é parte desse fluxo de carbono, né? E se você pensar que o oceano, como um todo, é um transportador de carbono, tanto pelas correntes quanto pelas interações com a atmosfera, tudo isso é importante. Então, quando a pesca é destrutiva, no fim a gente está falando de fluxo de carbono também. Então, a gente está falando de mudanças climáticas também. Uhum. Porque o legal da oceanografia, como o Igor introduziu brilhantemente, né, são processos. Então, como esses processos estão intimamente conectados, porque no oceano a vida é muito mais rápida que na Terra. Na Terra até uma árvore morrer demora pra caramba, né? Nosso produtor primário. Aqui o fitoplâncton morre em 14 dias, entendeu? Então o fluxo de carbono de um fitoplâncton é 14 dias. De uma árvore é quanto tempo? 60 anos, 100 anos. Então é um outro fluxo, é uma velocidade diferente, né? E aí quando você vem e agride essa velocidade, né? Ou seja, tirando muito material dali, matando muito, você cria um impacto tremendo. Isso pode ser via pesca, isso pode ser de outras coisas aí que talvez a gente fale mais para frente, mas para responder a sua pergunta e ver se o Igor tem algo para complementar. Sim, tenho sim. Eu queria trazer uma outra abordagem e discutir o papel do recurso infinito, né? Porque essa questão do recurso infinito, eu acho que ela vem muito originária dos primórdios do capitalismo, né? Quando foi fundado, que você pensava no mundo pequeno, quando você estava ali no seio da Europa pensando na exploração de recursos, você tinha uma infinidade, um mundo cheio para explorar, né? Você não imaginava que a sociedade fosse ganhar tal proporção que a gente fosse passar a viver num mundo vazio.
porque agora a gente tem muita população, precisa de muito recurso,